Olá, bem-vindos a este vídeo, no qual exploraremos uma narrativa que é ao mesmo tempo complexa e intrigante. Hoje, mergulharemos no mundo dos agentes penitenciários que se encontraram em situações únicas e desafiadoras, envolvendo-se emocionalmente com os presos sob sua custódia. Esta é uma história que levanta questões difíceis sobre ética, paixão e a linha tênue entre o dever profissional e a vulnerabilidade humana. Preparem-se para uma jornada emocionante, na qual examinaremos os altos e baixos dessas relações proibidas, as consequências devastadoras que podem resultar e os dilemas éticos que esses agentes enfrentaram. Vamos explorar esses casos intrigantes e tentar entender as motivações por trás desses relacionamentos inusitados. Ao longo deste vídeo, esperamos lançar luz sobre um tópico complexo e provocar uma reflexão profunda sobre a natureza humana, o sistema penitenciário e as escolhas que podem mudar vidas para sempre. Fiquem conosco, enquanto desvendamos os mistérios dessas histórias extraordinárias de agentes penitenciários e seus laços inesperados com presos. Catherine Fajdi. Catherine Fajdi, de 28 anos, teve relacionamentos íntimos com dois presidiários, Matthew Roberts e Charles Pony. Ela trabalhava como agente penitenciária na época do relacionamento com os homens. Em 14 de outubro de 2022, detetives da Unidade de Investigação de Serviços Corretivos foram informados de que Catherine estava envolvida em relacionamentos inadequados com prisioneiros. Pony tinha uma tornozeleira eletrônica quando conheceu Fastic, depois de ele ter sido preso, em 2019, por seu papel no sequestro e tortura de um homem. Sua tornozeleira eletrônica indicava que ele estava passando uma quantidade significativa de tempo no mesmo endereço da casa dela. Um dia depois, Catherine e Pony foram vistos em uma loja de frangos, exibindo sinais de afeto físico, de mãos dadas, tocando-se como se estivessem em um relacionamento. Depois de apreender seus telefones, os detetives encontraram fotos dos dois se abraçando e se beijando, bem como imagens sexualmente explícitas. Num interrogatório policial, ela admitiu ter um relacionamento íntimo com Pony, mas insistiu que eles se conheceram num aplicativo de namoro. Ela negou ter o conhecido durante o período em que ele estava detido na prisão e afirmou categoricamente que o encontro deles aconteceu pessoalmente em uma praia em setembro. Catherine mencionou que notou a presença da tornozeleira eletrônica, mas argumentou que não via nenhum impedimento em manter um relacionamento com Pony, já que ele não estava na prisão. Catherine não tinha antecedentes criminais, pediu demissão do emprego na prisão e atualmente trabalha no controle de trânsito. Aisha Gosby. Uma jovem encantadora de 23 anos embarcou em um relacionamento com um rapaz 2 anos mais novo. O que começou como uma paixão instantânea, desencadeada por um simples encontro de olhares, logo se transformou em um amor incontrolável. Esse romance teve início em agosto de 2021. No entanto, há uma reviravolta nessa história. Sheila, a protagonista, era uma agente penitenciária, enquanto Dino Harrison era um criminoso condenado por roubo e tráfico de drogas. O detalhe intrigante é que ele estava cumprindo sua pena na mesma prisão onde Sheila trabalhava, em Portland, nos Estados Unidos. O prisioneiro ousou arriscar tudo, mirando seu afeto no coração da agente penitenciária. Eles se comunicavam diariamente, e ela até forneceu a ele um celular proibido, o que era emocionante, porém perigoso. Isso não passou despercebido pelas autoridades da prisão, que já tinham relatórios sobre outros presos que possuíam telefones celulares. Sheila guardou o segredo de seu relacionamento e aprofundou ainda mais essa relação proibida. Harrison descreve como ela o ajudava a esconder o celular durante as inspeções nas celas. Eles se comunicavam através de mensagens cheias de amor e até faziam planos para o futuro. Foram registradas 11 ligações, mas o ninho de amor deles desmoronou após 5 meses. O casal foi descoberto, e Sheila acabou sendo presa por má conduta e perdeu seu cargo público. Harrison foi transferido para outra prisão, mas sua determinação não diminuiu. Ele fez várias tentativas para se comunicar com sua amada loira do presídio. Com 16 meses atrás das grades,
e Sheila viu sua carreira arruinada por um romance proibido. Harrison continua detido, e o casal afirma que, apesar de separados por paredes e grades, seu amor permanece inabalável, e com um futuro incerto. 3 mulheres agentes penitenciárias, que foram presas por fazer sexo com presidiários na mesma prisão. HMP Berwick, no país de Gales. É a maior prisão do Reino Unido, e tem capacidade para mais de 2.000 reclusos, mas desde a sua abertura, em 2017 foi atingida por vários casos, entre prisioneiros e guardas. Jennifer Gavin. Jennifer Gavin, de 27 anos, foi condenada a 8 meses de prisão no final de 2022. Ela havia enviado fotos íntimas suas para o prisioneiro Alex Caxar, de 25 anos, no Snapchat, e o beijou durante o relacionamento entre abril e julho de 2020. Ela também contrabandeou um telefone celular para ele, atrás das grades. A agente penitenciária que se apaixonou por um presidiário chorou enquanto ficou presa por 8 meses. O juiz Nicholas Perry disse que havia boas referências dela, mas ele declarou: "Expresso minha surpresa pelo fato de os funcionários da prisão escreverem em apoio a ela e criticarem outros funcionários da Berwick por ter denunciado a colega de trabalho. Esse é um assunto que acho que deveria ser levado à atenção das autoridades da prisão." Aisha Gunn. Em 2019, a agente penitenciária Aisha Gunn, de 27 anos, foi condenada a 12 meses de prisão por ter um caso com o preso Kiuram Razak, de 29 anos, que havia sido condenado por assalto à mão armada. Ela foi condenada a 12 meses de prisão no Mole Crown Court em 2019, depois de admitir que desfrutava de encontros amorosos com o ladrão condenado por assalto à mão armada, enquanto trabalhava na prisão. Ela foi fotografada beijando Razak, que cumpria pena de 12 anos, em sua cela, e trocou mais de 1.200 ligações, incluindo videochamadas explícitas, com ele em menos de 5 meses trabalhando no HMP Berwick. Emily Watson. Emily Watson, de 26 anos, foi presa por um caso, e teve com Dom Magui, que foi preso em Berwick por causar morte por direção perigosa. Ela praticou sexo com ele 2 vezes, uma vez no dia de Natal de 2017 e também teve relações sexuais com ele uma vez em sua cela. Watson também enviou imagens e vídeos explícitos de si mesma num telefone que foi contrabandeado para a prisão escondido, dentro de um PlayStation. O HMP Berwick, que abriga infratores da categoria C, foi inaugurado em 2017, a um custo de 250 milhões de euros. De acordo com a orientação oficial, as celas são chamadas de quartos. Alguns presos têm telefones e laptops em suas celas para enviar e-mails. Em 2019 foi relatado que alguns presos receberiam as chaves de suas próprias celas como recompensa por bom comportamento. Tina Gonzalez. Tina Gonzalez, de 26 anos, uma agente penitenciário da Califórnia que fez sexo com um preso à vista de outras 11 pessoas, cumpriu 210 dias de prisão. Ela assumiu a responsabilidade por seus crimes na prisão do condado de Fresno. Afirma que estava vulnerável pelo recente fim de seu casamento. Gonzalez também teria feito um buraco em seu uniforme para facilitar o sexo com o presidiário, e suas ações foram testemunhadas por outros 11 presidiários. Os registros telefônicos revelaram que Gonzalez manteve contato com o presidiário mesmo depois que ela foi pega. Seu ex-chefe, o xerife assistente Steve McComas, disse ao tribunal que testemunhou muitas coisas bastante nojentas durante seus 26 anos de trabalho, mas nada tão chocante quanto ouvir sobre a sessão de sexo de Gonzalez, à vista de outros presos. Melissa Goodwin. Melissa Goodwin, na época com 25 anos, foi levada para a delegacia de polícia de Campbelltown e acusada de má conduta em cargo público e de manter um relacionamento com um preso, causando um risco à segurança. Ela também foi acusada de contrabando para o prisioneiro. A polícia alegou que ela contrabandeava tabaco, isqueiros e chicletes. O suposto relacionamento de 7 meses entre ela e o preso foi em novembro de 2019, mas só agora estava sendo investigado como resultado de uma suposta denúncia. O preso com quem ela teve um caso, Corey London,
teria sido transferido do complexo correcional de Silverwater em Sydney. Brett Robinson e Jill Carey. Brett é a segunda carcereira condenada por fazer sexo com o detento Jean-Guy Delgado Galban, de 25 anos. Em março, Jill Carey, de 39, havia sido punida com 4 anos e 2 meses de prisão por ter feito sexo 13 vezes com o prisioneiro. Segundo as autoridades, Brett agia sempre da mesma forma. Ela abria a cela do criminoso e o levava para uma sala de controle da unidade prisional, onde mantinha relações sexuais com ele, colocando em risco a segurança da cadeia. Em setembro de 2014, tanto Robinson quanto Carey pediram demissão após os casos virem à tona. Robinson trabalhou na prisão por cerca de 1 ano e meio, enquanto Carey era carcereira havia mais de uma década. Vicky White. Vicky White, de 56 anos na época comandante assistente de operações na prisão do condado de Lauderdale, saiu da prisão do norte do Alabama com o suspeito de homicídio Casey White, em 29 de abril, alegando que o estava levando ao tribunal antes de pegar a estrada em um carro comprado para a fuga. O país ficou fascinado pela caçada humana de 11 dias, antes que um gerente de lava rápido de Indiana chamasse a polícia sobre um caminhão Ford F-150 abandonado que eles roubaram depois que o outro carro deles tinha quebrou. Casey White foi recapturado, mas Vicky White deu um tiro em si mesma. Vicky White foi enterrada a cerca de 40 quilômetros de distância do centro penitenciário onde trabalhava. Casey White foi acusado em setembro de 2020 de matar por esfaqueamento. Ele já estava cumprindo 75 anos por uma série de crimes violentos em 2015, incluindo roubo de veículo e perseguição policial. Katie Loston. Katie Loston, de 27 anos, desenvolveu um relacionamento proibido com um presidiário durante seu trabalho na prisão HMP Oakwood. Katie Loston passou meses se comunicando secretamente com Adam Higgs, de 32 anos, por meio de um telefone contrabandeado. Ela ignorou os procedimentos de segurança e passava a maior parte de seu tempo no bloco onde Higgs estava preso. Eles foram pegos depois que os oficiais notaram o comportamento suspeito. Higgs fez mais de 3.000 ligações e conversou com Loston por 380 horas. Os dois admitiram a má conduta no tribunal. Ela foi condenada a 12 meses de prisão por abuso de poder em seu cargo público. Se gostou do vídeo, por favor deixe um like. Logo vou trazer o outro lado, aonde homens se envolvem com detentas.